Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais episódios do seu podcast e hoje vamos falar de séries, vamos falar de Ahsoka. E para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Vinícius e muito bem, querido ouvinte, estamos aqui mais uma vez para gravar mais um episódio sobre uma série, sobre mais uma série Disney Plus, original do Disney Plus e mais uma série no universo de Star Wars. Vamos conversar hoje sobre Ahsoka, que é uma série que foi muito esperada, né? Muita gente estava de olho, nós inclusive estávamos de olho, estamos gravando agora até com alguma frequência, né? Essas novas séries de Star Wars, né? Uma série que eu particularmente gostei muito. A gente vai conversar um pouquinho, né? Vamos colocar o que a gente achou da temporada, dos personagens, aquela boa e velha resenha que você, ouvinte, conhece muito bem. Ahsoka é uma série criada... Cara, ela é bem desenvolvida, né? Tem como showrunners o Dave Filoni, que é talvez seja o cara de Star Wars, né? Já há alguns anos, desde que o Disney Plus começou, as séries originais começaram, o Dave Filoni, na verdade até antes, né? Com as animações e tudo mais, ele vem sendo o cara que o George Lucas meio que passou o bastão pra tocar o universo, né? No audiovisual. E ele assina a série, né? Ele é o showrunner da série, né? Junto com o Jon Favreau, que é o showrunner de The Mandalorian, que é outro grande sucesso do universo Star Wars e da Disney Plus. E o Dave Filoni, ele escreve todos os 8 episódios da série, que começou lá no dia 22 de agosto e terminou agora mais recentemente no dia 3 de outubro. Então, para começo de conversa, né, pra gente começar a conversar um pouquinho sobre a série, eu quero que você, Everton, me fale suas impressões gerais sobre Ahsoka. Eu gostei, eu achei que é uma das séries boas de Star Wars do Disney Plus, tá ligado? Eu achei importante essa parte do Dave Filoni, né? Porque dá pra ver que realmente é uma coisa coesa, tem um sentido a história inteira do começo ao fim, sabe? Mas eu sinto que realmente que também por ser ele o responsável, muito das coisas que ele já trabalhou, como o Rebels, o New Wars, lá, as animações, dá uma sensação que você tá perdendo alguma coisa, sabe? Que tem alguma informaçãozinha assim que você tá... tá, beleza, tem esses personagens, eles têm uma ligação entre eles, mas tem alguma coisa que tá faltando, sabe? Eu entendo, você entende a motivação dos personagens, do que eles estão buscando, mas você não, às vezes fica meio, como eu posso dizer, não é exposto em tela qual é essa relação tão forte que eles têm entre eles, né? Cara, isso é uma pergunta que eu ia te fazer. Justamente uma das perguntas e um dos questionamentos que eu vi mais a galera fazendo, que é sobre essa sensação do faltar algo. Mas nesse ponto que é mais interessante, porque a gente tá falando de Star Wars, tá falando de mais uma vez uma série que vai pegar um trecho muito específico de uma linha do tempo que agora tá sendo ramificada em vários pedaços, com vários e vários personagens. Só pontuar que é importante essa informação, eu por exemplo, não assisti, eu não sou um grande fã de Star Wars e eu não assisti as animações, o Rebels, o Clone Wars, então tipo, eu realmente peguei e assisti o Ahsoka, né? Então, e esse é o ponto, né? O quanto que a falta de assistir o todo, né? Assistir as animações, assistir qualquer outro conteúdo que seja diretamente relacionado com a Ahsoka ou com participação da Ahsoka fez falta para o compreender total da série. Por quê? Porque essa temporada de Ahsoka, ela é uma continuação espiritual do Rebels. Pra quem leu um pouquinho, pode não ter assistido Rebels, mas dê alguma olhada na internet, você vê ali que a Ahsoka é um personagem que aparece assim em Rebels, como ela aparece em Clone Wars, da onde ela foi originada, né, com uma criação das animações pelo Dave Filoni. A Ahsoka aparece pela primeira vez em Clone Wars, e quando se começa a assistir a série e você vê vários personagens que saem da animação Rebels, né, e vão pro live action, a Sabine, o Ezra, a Comandante Syndulla, e isso são todos personagens que estão ali e são protagonistas do Rebels, né? E
eles saem da animação e vão pro live action. Então, essa temporada, ela tem um pontapé inicial muito como uma continuação direta e uma conclusão, ou então um entre partes ali, pra você fechar o que aconteceu em Rebels. Então, é de se pensar o quanto que eles poderiam colocar ali pra conseguir fechar o que aconteceu na animação e também entregar uma história nova pra quem não teve contato com a animação. Eu tive um pouco dessa sua sensação, Everton. Também acho que às vezes eu ficava tipo, calma. Eu não assisti Rebels inteiro, assisti acho que 2 temporadas, se eu não me engano são 4 ou 5 temporadas. E eu conhecia os personagens, mas não sabia o desfecho desses personagens. Então foi interessante ver o desfecho pra saber de onde partiu a série Ahsoka. Porque tem muitas atitudes de personagens que influenciam muito na história. E que tipo, pô, beleza, você entende que tem uma ligação entre os personagens, mas às vezes você não tem essa consciência do quão forte é essa ligação, entendeu? Mais pra frente eu explico exatamente qual é o ponto. Eu entendi um pouco, Everton. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Tanto que eu acho que essa falta do conhecimento original ou o conhecimento das animações, principalmente de Rebels, eu acho que ele é muito sentido nos primeiros episódios da série. Que tem um ritmo que é muito mais lento do que o restante. Eu até dividi a série meio que em blocos. Eu acho assim, os 3 primeiros episódios da temporada, eles são muito cadenciados, eles apresentam ali o seu mundo, apresentam os personagens, ponto de partida, tanto que ele tem cenas, se você pegar a comparação na internet, tem cenas que são literalmente iguais às cenas que foram apresentadas nas animações, mais especificamente em Rebels. Então você tem os 3 primeiros episódios ali que vão começando a construir a coisa. E você tem uma meiuca de temporada ali, capítulo 4, 5 e 6, que são episódios, assim, fantásticos, assim. É uma sequência, assim, incrível, que eleva muito o nível da série. E ela fecha bem ali com 7 e 8, um episódio que é um bom fechamento, mas que não chega no ápice que chegou o meio da temporada. Mas assim, é uma temporada, como um todo, uma temporada muito legal. Ela é bem concisa, ela funciona no que ela quer contar. Ela apresenta os personagens, ela trabalha os personagens e conclui a história, sabe? Isso é muito legal. E primeiro, o que eu achei mais legal nessa série também, antes da gente começar a explorar de fato os acontecimentos da temporada, é como essa temporada, né, essa série, que por enquanto não tá renovada para uma segunda temporada, a gente não sabe se vai funcionar como minissérie, se vai ser uma temporada fechada, a cara que seja uma série contínua, né, ela não tem uma jornada que indique que seja uma minissérie. Parece que é uma série que tem pretensões maiores, né? Muito pelo final, né? Muito pelo final, exatamente. E ainda não tá confirmada, mas a série tá indo muito bem. Foi muito bem de pessoas assistindo, de espectadores e da crítica, principalmente. E quando você começa a assistir, uma coisa que eu percebo muito, e trazendo um pouco das séries que eu assisti recentemente, né, do universo Star Wars, né, ela é uma série que brinca muito mais com a questão mágica da coisa. Se você pensar, a gente falou há pouco tempo de Endor, que é uma série que é totalmente oposta a Ahsoka na questão do que ela quer entregar, né. Endor é uma série tensa, é um thriller muitas vezes, é uma coisa política, é uma coisa ali dramática, é uma coisa que ela tem um espírito muito diferente do que a Ahsoka tem. A Ahsoka tem um espírito de magia, de aventura. Ele tem um espírito muito das animações que a gente vê no Visions, né? Nossa, exatamente, eu anotei isso aqui até na pauta. Eu falei assim, o Filoni e o Jon Favreau, mas principalmente o Filoni, eles conseguiram trazer o espírito das animações pro live action. Não só colocaram os personagens ali no live action, trouxeram o espírito das animações pro live action, porque tem aquela coisa da magia em alguns personagens e na história que tá sendo contada, e tem muitas partes da série que você imagina, pra quem assistiu Visions, por exemplo, davam curtas ali de Visions ou curtas de animação com alguns personagens específicos. Pô, tem bruxa, tá ligado? A parte dos vilões principais são bruxas, né? Tem bruxas, tem uma galáxia, uma parte da galáxia ali totalmente diferente, né? Que eles vão ali, então é um mundo que não foi explorado ainda em Star Wars. Tem questões de deuses, tem questões de magia. Porra, tem baleia. Nossa. Que atravessa a galáxia. Lovecraftiano aquilo. Que é uma coisa assim que é muito enriquecedora pra parte mágica de Star Wars, né? Pra você criar um lúdico mesmo, né? Não que as coisas sejam muito reais nas outras séries, né? Mas The Mandalorian,
Boba Fett e Andor são séries que são um pouco mais pé no chão, né? Que vão tendo o seu crescimento ali. A primeira temporada de Mandalorian é uma série quase de faroeste, né? Então, são coisas ali que são mais calcadas em cenários menores. A Ahsoka não, ela já tá nesse aspecto de aventura e de magia. Então, ela é uma série que abraça até mais público, eu acho. Com certeza. E essa parte de você trazer a animação pro live action também é uma coisa muito interessante. E foca nos Jedis, né? De fato, né? Aqui o foco são Jedis, com toda a filosofia deles, com utilização da força e luta de sabre, e é isso, sabe? Então, mas o legal é que o foco são os Jedis e já é o começo de um foco diferente do que a gente tem que foi pro cinema, né? Que foi aquele fechamento ainda dos Skywalker, que tinha que ser os Skywalkers, e então aconteceu tudo o que aconteceu. Mas aqui a gente tem uma passagem de bastão, entre aspas, para personagens que são mais queridos ou talvez são mais conhecidos por esse público que começou a assistir nas animações ou então pegou alguma coisa mais recentemente. Por exemplo, a própria Ahsoka, que é uma personagem nova que apareceu ali no Clone Wars e posteriormente as pessoas foram começando a se apegar e conhecer mais ela como personagem e querer ver mais dela, tanto que quando ela apareceu no live action no Mandaloriano, já foi um sucesso, as pessoas já esperavam a série dela. E o próprio Anakin, que é um personagem que cresceu muito nas animações, né? Principalmente Clone Wars. E essa relação dos dois sempre é uma relação querida por fãs, assim, teoricamente mais novos, entre aspas. Então, é interessante ver a série esquecendo os Skywalker um pouco, não totalmente, né? Porque ali ainda é muito do que acontece em Star Wars, mas indo para um caminho diferente ali, apresentando personagens e trabalhando muito bem essa relação que eu acho que ela faz muito bem, que são os mestres antigos, ou os mestres... Praticamente o foco da série, né? A relação mestre-aprendiz, né? Exatamente, é um dos temas principais, né? Porque você tem os mestres estabelecidos, então você começa a série com a Ahsoka Tano, uma Jedi e uma mestre estabelecida. Não tão estabelecida assim, porque a gente tem um ponto ainda de treinamento final de uma mestre, né? Com o seu mestre, que é o Anakin. E posteriormente você tem ela treinando uma nova Jedi, né? Sim, esse é o foco, né? E não só eles, né? Tem a parte também dos Siths, né? Que é também um mestre Sith treinando uma jovem Sith, né? Também tem essa parte que, também é muito interessante. Mas, bem, começando a falar de personagens, falar também dos acontecimentos da série, numa sinopse geral, né, a série ela passa ali mais ou menos 5 anos após os eventos do episódio 4, né, o Retorno do Jedi. Então você tem ali um período que o Império caiu, então você tem uma nova república, então você tá tendo as coisas ali. É parecido com o tempo de quem assistiu o Mandaloriano ali daquele mesmo período. É aquela linha do tempo agora super picotada, né? Porque antes você só tinha o cinema, agora você vai encaixando muita coisa ali pra poder completar. É citado o Moff Gideon, né? É citado o Moff Gideon, né? O personagem do Giancarlo Esposito no Mandaloriano, muito bem lembrado, sim. Então, você tem essa proximidade de tempo, de acontecimento, mas assim, histórias que se estabelecem e funcionam com suas próprias pernas. Eu acho que isso é muito interessante. E você tem a Ahsoka Tano como nossa personagem principal, a Jedi, e a personagem que dá título à série. E na temporada você tem a sua jornada para, primeiramente, num ponto específico, né? Ela quer impedir que o grande almirante Troll volte à ativa, né? Então esse é o foco e o caminho da temporada direto, né? O vilão direto, que a gente sabe desde o começo que vai estar ali, e a série vai trabalhando esse momento, e a discussão interna do crescimento da personagem como aprendiz, como mestre, que tinha coisas a aprender e vai passar os seus ensinamentos para uma nova Padawan. O que você acha da Ahsoka Tano? É muito difícil não gostar dela, né? Porque ela não é aquela personagem, como posso dizer, extrovertida, assim, extremamente aberta, assim, e tal. Não, ela é uma personagem contida e funciona muito bem dessa jornada, porque, por exemplo, se a gente for pegar o Mandaloriano, ele também tem o mesmo estilo, sabe? Ele é uma personagem contida, mas que você sabe que ela vai conseguir resolver a questão, sabe? Eu acho que isso é um ponto muito importante. Esse conceito dela ser a mestre
funciona muito bem. Porque de fato você percebe que ela é uma personagem muito forte, que ela tem uma importância muito grande. E eu acho muito interessante durante a série essa parte dela mesmo se questionar se ela tem essa capacidade de ser mestre, né? Porque ela meio que abandonou também, ela vive como uma Ronin, né? Sim. E essa parte principalmente no capítulo principal dela, que é o 5º capítulo, né? Que é o fim do treinamento dela, né? Que aí você percebe, pô, muito das dúvidas que ela tem veio do que aconteceu com a Anakin, né? Que foi o mestre dela e que, pô, ela fica com aquele receio, né? Pô, ele foi o meu mestre e ele se tornou aquilo. O que será que pode acontecer comigo, né? Uhum. E quando ela meio que, tipo, estabelece pra ela que o foco dela realmente é ser uma boa mestre pra Sabine e pra fazer o que ela pode fazer digamos assim, pelo lado dos Jedi, eu acho que uma boa apresentação pra personagem, uma boa conclusão até pra ela, né? Em questão de atuação, a Rosário Dawson pra mim ela manda muito bem como a personagem, ela encarnou realmente a personagem e as partes de ação são muito boas da Ahsoka, sempre foram, sabe? Sim. Até eu lembro muito no capítulo que aparece o Mandaloriano, a luta é muito boa e as coreografias são muito interessantes com ela na série, né? Então eu acho muito legal. E ela funciona, e eu acho legal que ela funciona como protagonista, mas ela não é tão o foco, né? Eu acho que é muito bem dividido, sabe? Isso é verdade. Primeiro, o Rosário Dawson é legal, né? Porque assim, desde que ela entrou no universo, e ela entrou no universo meio tipo, por favor, me dá o papel, porque eu sou muito... Eu sou a Ahsoka, né? Porque ela entrou lá através do... Você lembra disso? De Sim. Como ela entrou no papel? Do Boss Logic, que é aquele cara ilustrador que faz aquelas... Uhum. Que pega os atores e cria os personagens ali, ó. Seria bom no live action. Ela compartilhou uma imagem que mostrava ela como Ahsoka e deu certo. Ela entrou depois no universo porque realmente era perfeita, assim. E, obviamente, não só isso que gabaritou isso pra ela, né? Pegar o papel, ela já tinha o trabalho dela, por exemplo, na Marvel, na própria Marvel, né? Você falando na Disney ali como um todo, né? Nas séries do live action da Netflix ainda. Ela mandou muito bem ali e gabaritou ela pra entrar, então ela aparece lá no Mandaloriano. Você lembrou muito bem do episódio, que é muito legal, e todo mundo já esperava pra saber o que ia acontecer. E eu concordo, eu assino embaixo nas coisas que você trouxe dela, né? É muito difícil não gostar dela, porque você enxerga uma verdade e um cuidado com a jornada dela e a jornada das pessoas que ela gosta ali, né? Tipo, ela se importa com as pessoas, ela quer passar conhecimento pro seu aprendiz, pra Sabine, pro próprio Reza. Ela tem um cuidado ali com aquelas pessoas e ela tem a missão e a jornada de fazer o bem, né? De você enfrentar o possível mal. E a jornada que eles criam pra ela de autoconhecimento e depois de enfrentamento ali, eu acho que ela funciona muito bem, ela vai muito bem, né? E, obviamente, muito dela também entregar e criar esse personagem, assim, que, esse é um tipo de personagem que parece que foi criado pra tal atriz, né? Ou autora, atriz, né? Porque pra ela cai perfeitamente a Ahsoka Tano. E, é difícil não gostar dela. Eu gosto muito dela. E eu digo que eu comecei a assistir mais Star Wars recentemente, né? As séries do Disney Plus ajudaram muito. Mandaloriano ajudou muito. O Retorno do Jedi... O Retorno do Jedi, não. Caralho, esqueci o nome da Força. O Despertar da Força. A partir daí, né? Um fã tardio, mas que começa a buscar as coisas, né? E a Ahsoka Tano, desde que apareceu ali no Mandaloriano, eu fui ler sobre a personagem, assisti episódios das animações específicas dela, não assistia completa. Então era uma personagem interessante, né? E agora ela ganhou a sua série mesmo. E, funciona muito bem a jornada que eles criam. E tem uma coisa que é interessante, que é o que eu falo, que o Filoni, ele trabalha muito bem essa coisa de você respeitar o legado. Respeitar o legado da franquia como um todo, né? O Skywalker, a linhagem principal, as linhas de ideias que fizeram com que Star Wars seja Star Wars, e criar as coisas novas, porque uma hora isso vai acabar, né? Já acabou, na verdade, né? E você tem que caminhar com as próprias pernas, né? E a linha que une essas coisas é muito no Anakin voltando, né? O Anakin Skywalker voltando, o Hayden Christensen participando mais uma vez das séries da Disney Plus, né? Ele participou lá em Obi-Wan. Obi-Wan foi aquela coisa que não soube fazer essa ponte do novo, né?
E só fez uma coisa do passado ali que... numa série muito ruim, né, pra falar a verdade, assim, uma série pobre, principalmente narrativamente, né, porque é uma coisa que é inquestionável, o primor técnico que as séries mantêm, né, o nível técnico de efeitos especiais, CGI... isso é... ambientação... Isso aí, se você, por exemplo, comparar com as séries da Marvel... É inacreditável a comparação, tá ligado? É simplesmente perfeito as séries do Star Wars, cara. Então, é meio bizarro até, né? Porque, teoricamente, a Marvel, hoje, ou de uns anos pra cá, deu mais dinheiro pra Disney do que Star Wars. Mesmo porque o ritmo de lançamento da Marvel é muito maior. E você vê ali uma questão técnica muito melhor em Star Wars. Aí eu não sei se é os profissionais envolvidos ou se é a quantidade de produções mesmo. Porque eu sei que tem um time ali de produção das séries da Disney Plus do Star Wars que eles meio que... eles vão pra todas as séries, sabe? Uhum. Então talvez isso possa ter algum tipo de influência, né? Mas é característica a manutenção da qualidade técnica das séries de Star Wars. Aí você tem narrativa, né? Que funciona pra umas coisas, não funciona pra outras. A gente tá falando de Obi-Wan, que é uma coisa que não funciona. Aqui funciona muito bem. E a ligação com o passado, a parte do Anakin, é uma parte muito importante que traz muito desse respeito ao legado e você dar um passo pra construir melhor uma personagem que vai ficar mais pra frente. Que vai ter mais coisas novas aparecendo e que vai ter mais gente que vai ser fã da Ahsoka, que vai acompanhar a Ahsoka como quem acompanhou o Obi-Wan lá atrás, ou quem acompanhou o Luke. Agora vai olhar pra Ahsoka como a sua Jedi favorita, seu personagem favorito nesse universo Star Wars. E olha que ela não é a nova personagem, teoricamente, né? Porque você ainda tem personagens mais novos de idade, tem a sua Padawan, tem outros personagens que vão ali participar. A Padawan dela é a Sabine, que é a personagem que a gente já conhece, né? A personagem que a gente conhece de Rebels, pelo menos eu conhecia. Quem não assistiu Rebels não conhecia a personagem. Exatamente. Que é vida pela Natasha Liu Bordizzo. O que você acha da Sabine, Everton? Gosto da Sabine. Acho um personagem interessante. Uma Mandaloriana, né? Lembrando. Né? Essa ideia de ela ser uma Mandaloriana, dela ter essa habilidade já meio intrínseca nela, e de ser uma... Isso é uma coisa que eu acho interessante. Ela ser uma Jedi que não é focada na força, né? Tipo, não ter um domínio pleno da força. Exatamente. Ela não é uma... Porque às vezes parece que todos os Jedi são muito experts desde pequenos, né? Eles controlam a força muito bem, né? Eu acho legal essa ideia que dá pra ela, né? O ponto da Sabine, o que eu acho é que, principalmente no quarto capítulo, né, que é quando ela toma uma das principais decisões, né, da série, que é, eu tenho que permitir que a Morgan, que a bruxa, ela tá tentando trazer o Thrawn de volta, que ela acesse a galáxia pelo mapa onde ele tá, porque o Ezra tá lá também, né? Beleza, os primeiros capítulos você entende que ela tem alguma relação muito forte com o Ezra, só que você não entende por quê. E é uma decisão muito forte, muito pesada que ela toma. É legal, porque, tipo, tem que seguir a história, mas é meio, tipo, caramba, é tão forte assim pra ela tomar essa decisão, sabe? E você não... Se você só assiste a série, não fica tão claro, sabe? Eu acho que se você só assiste a série, você não sente no posterior o peso da escolha dela naquele momento. Eu também acho que é muito isso. Por exemplo, eu que tinha um conhecimento mínimo, assim, do pouco que eu assisti, do pouco que eu li, dava pra entender a ação dela. Só que eu acho que também, pra quem não conhece, falta um pouco. Também, eu acho que, por exemplo, quem não assistiu a animação, no próprio momento que você tem a reintrodução do Ezra na história, o impacto não é tão grande. O encontro deles, você porque, fica tipo assim... tudo bem, quem é esse moleque aí? Tipo, eu sei quem ele é, porque a série me contou quem é, mas o impacto da jornada dele fazia diferença pra aquele momento. Tanto que o encontro deles é tipo meio, valeu, você me ajudou, tá ligado? Tipo, não é... Você entende que realmente que eles têm uma relação forte e tal, mas você não viu em tela o porquê, né? Por exemplo, eu não vi em tela o porquê. Mas eu acho que a Sabine também entrega umas partes de ação legais, principalmente com essa rixa que ela tem com a Shin, né? Que é a Sif lá, e depois quando ela vai lá pro planeta, lá onde tá o Ezra, eu acho interessante. Ela é uma personagem interessante, tipo, a eu acho legal. É uma Mandaloriana com sabre de luz na cintura, tá ligado? Tipo, eu acho legal o jeito dela, meio tipo sarcástico, meio de,
vamos resolver isso daqui, sabe? Eu acho curioso, acho legal esse tipo de personagem. Eu acho que funciona bem também. Porque ali falando, né, do lado da luz, né, do lado dos mocinhos, no caso da história, né, pessoas que querem resolver o problema, né, querem enfrentar o mal da galáxia, além da Ahsoka e da Sabine. Acho que primeiro, antes, vamos falar só pra falar que existe, né, que ele tá lá, que é o famoso androide do bando, né, que é o Huang, que é o androide que acompanha a Ahsoka, né. Eu ia falar, eu gostei muito do Huang, cara, e só que é o agora, David Tennant, né. Só agora que eu fui ver que é o David Tennant, acho que é por isso que eu também gostei muito dele, tá ligado? Eu acho legal esses androides que são, tipo, sarcásticos, fazem umas piadinhas, faz um comentário, tipo, focado, assim, sabe? Eu acho que ele é na medida, sabe? Ele não fica chato e não fica sem graça, assim. Funciona bem. As e é útil, boas, sabe? Ele é tipo meio que um personagem útil, né? Exatamente. E eu acho que a relação de importância, de quanto ele se importa com a Ahsoka, com as pessoas ali que estão próximas dele, quase que a coisa humana dele é muito bem feita. Dá a entender que ele é um androide muito antigo, né? Que já, tipo, passou por diversos Jedis, né? Eu acabei lembrando do Huang, mas eu ia falar da Hera. Sim. Hera Syndulla, que é uma general que você conhece lá do Star Wars Rebels, né? Pra quem assistiu, quem não conhecia foi apresentado pra ela agora. Ela é uma general. Ela é uma das personagens que você... Se você, mesmo você não tendo assistido, mas se você sabe o mínimo assim de Star Wars, você já viu a imagem dela, né? Exatamente. E que é uma personagem muito importante do Rebels, é uma personagem que é muito importante na Aliança Rebelde e acaba sendo depois promovida, obviamente, continua ali como uma general da Nova República. E a importância dela na série primeiro, a relação que ela tem com a Ahsoka, com a Sabine e com esse núcleo, né? E a relação que ela tinha com o Ezra, que tá desaparecido, e ela quer muito achar ele, e ela é trazida pra série pra ser essa linha de conexão entre o grupo Ahsoka, Sabine e Huang com a Nova República, que é quem comanda agora a galáxia, né, entre aspas, né? Esse período tá meio com vácuo de poder, mas a gente entende que a Nova República tem algum tipo de ordem ali naquele momento, né? Sim, ela trata a parte política, né? E traz de novo também nessa parte a Mon Mothma, né? Que foco no Andor também, né? Que é um dos personagens principais de Andor, manda muito bem, né? Em Andor, é uma personagem incrível. Mas a Syndulla eu gosto bastante. Eu acho a Mary Elizabeth Winstead muito bem no papel, tá ligado? Eu achei que ela traz um porte pra personagem legal, sabe? E ela faz só a parte mesmo de politicagem, né? Ela não chega a entrar nos finalmente, em batalha, em coisas assim diretas, né? Ela fica mais nessa coisa de você tentar articular ali e ajudar também, como uma boa rebelde, né? Ainda porque ela tem o pensamento... Descobrindo ordens, né? Exatamente, ela não tem aquele pensamento, mano, burocracia, não vou cuidar da burocracia, não, eu tenho que resolver isso daqui, sabe? A gente tem que, não tem como pensar duas vezes, a gente tem que impedir que esse mal aconteça, né? O mal que está pra acontecer, os personagens ali que são apresentados inicialmente como os vilões, né, que estão em busca de um mapa, né? A gente tem um mapa no começo da história que eles estão buscando ali, né? Então a gente tem como é? É a Morgan. A Morgan, né? Que é a bruxa. Morgan. Uhum. Que é vivida pela Diana Lynn Inosanto. Ela tem essa ideia, né? A gente vê ela como uma grande vilã, ela quer um mapa. Por quê? Porque eles sabem que com aquele mapa eles vão conseguir achar a localização do Grão-Almirante Troll, que é um personagem conhecido do Império, né? E do universo Star Wars. É um personagem que foi criado em 1991 para uma série de livros ainda que se tornaram Legends, mas aí você tem o trabalho do Dave Filoni de começar a trazer aqueles muitos personagens e histórias que foram criadas antes da Disney adquirir a Lucasfilms, né? E criar o cânone de Star Wars, de colocar esses personagens nessa nova linha do tempo e nessa nova história contada. Então, esse é um dos pontos, né? Tipo, esse exilamento que teve do Tron teve alguma relação com o Ezra, né? Exatamente. O Ezra foi responsável por alguma coisa nisso, né? Então, tipo, esse é um ponto que também dá dúvida na série, você né? Não sabe o que aconteceu, né? Pra quem não assistiu a animação, né? Eu fui assistir depois só o final da animação, só pra saber o que aconteceu, né?
Eu não sei se você teve essa curiosidade, mas Não. aí você entende muito melhor o que aconteceu e tudo mais. E esse ponto é importante, mas você tem essa busca, né, da Morgan por esse mapa pra você trazer de volta ativa o Grão-Almirante Troll, que era um personagem que é o vilão principal do Rebels. Então aqui você faz essa continuação espiritual de Rebels muito por isso também, né? Você tem um vilão da animação aqui na série, e com eles, e com a Morgan, você tem uma dupla de Siths ali, né? Que são meio que mercenários, na verdade, né? Sim. Que um deles é o Bailan Skoll, que é vivido pelo Ray Stevenson. Puta, mano. É uma pena, cara, o falecimento desse cara, né, cara? Porque... Eu não cheguei... É muito triste, cara, isso é Porque, verdade. mano... Eu não cheguei a ver o que aconteceu com ele. Acho que foi infarto, não foi? Não sei. Não sei o que é. Puta, mano, que personagem bom, velho. Eu achei muito bem feito, tá ligado? O jeito, o porte dele, sabe? Eu acho que encaixou muito pra um personagem, pra um Sith, assim, sabe? Não, ficou muito legal. Tanto que é um personagem que tem uma discussão muito bacana na série, né? Sim, ele foi um Jedi, né? A gente conversou dessa ideia do mestre e aprendiz, da relação mestre e aprendiz, e ele é um personagem que faz essa relação também do lado oposto, né? Se você tem a Sokka e a Sabine, você tem o Bailan e a Shin. Uhum. Que é vivida pela Ivana Sakno, que eu vou falar a verdade, assim, eu achei a personagem mais fraca da série, assim, em termos de construção, assim, eu acho que ela faz mais cara de triste do que realmente conta alguma coisa. Ela é meio o marionete, né, tipo, meio do rolê, sabe, ela tá lá pra tretar, né. Então, ela tá muito pra tretar, então, assim... Você enxerga os questionamentos, a série quer mostrar um pouco esses questionamentos, eu acho que acaba não entregando. Mas, assim, nada que seja, assim, também absurdo, né? É que a gente tem, acho que personagens mais cativantes, que entregam talvez mais coisas, assim, que a série tem um foco, assim, muito grande, né? E... A Shin tem os seus momentos, mas eu acho que acaba ficando um pouquinho mais para escanteio. Mas também é natural, né, de se pensar. É engraçado ver um pouco a relação totalmente contrária dela com o mestre do que a da Sabine com a Sokka. Mas é interessante ver esse contraponto e essa criação dessa rivalidade também é uma coisa muito importante, né? Sei, cara, eu acho... É interessante. Essa montagem, né, de ter o mestre e o aprendiz de uma parte, o mestre e o aprendiz de outra, funciona, né? Sempre funciona, né? Porque sempre vai ter um contra o outro, né? O aprendiz de um contra o aprendiz do outro, o mestre um contra o mestre do outro, né? Exatamente. E é engraçado que é bacana que a série traz mais de uma vez esse duelo, né? Esse momento em situações diferentes, né? Em situações em que os personagens se encontram em estados e conhecimentos diferentes da sua missão, do seu caminho Jedi, o seu caminho com a força. E é interessante ver essa jornada. A gente comentou a pena da morte do Ray Stevenson, que é o ator que vive o Bailan, porque a jornada do personagem dele, pra mim, é muito clara que ela ia continuar e ela podia ser muito interessante, porque ele tem um conflito ali de ideias e de entendimento do caminho dele como Jedi, caminho dele da força e do que ele pode fazer, que fica, acho que claro, no final da jornada dele ali, pelo menos nessa temporada, que ele ia atrás de um caminho diferente ou tentar entender melhor esse caminho. Sim, apesar que fica meio, é meio estranho o final deles, né, da Shin e do Bailan, né. Da Shin principalmente, né. Porque a Shin, ela fica sem rumo, né. Os personagens ficam sem rumo, isso é fato, né? Porque como eles são mercenários e meio que estão contratados ali, tem um momento que parece que eles não são mais úteis, né? O Bailan, ele toma um rumo dele, né? Eu não, tipo, mostra lá ele em cima daquelas estátuas que eu não sei o que é, sabe? Não fui pesquisar. Eu fui ler na internet sobre o que é. Então, eu não sei qual o significado daquilo, né? O que eu achei foi sobre a teoria dos deuses de Mortis. Mortis é um local que eles estavam ali, né? Uhum. E você tem esses deuses que são conhecidos como a mãe, o pai e o filho, que são deuses que, na verdade, eram grandes usuários da força, né? E esses grandes usuários da força acabaram entrando em conflito ali por diversos motivos e tal, e acabaram indo para uma dimensão paralela. Uma dimensão parecida com o Entre Mundos, que é uma coisa muito legal que a série trabalha aqui.
Que é essa dimensão entre o real e a força, sabe? Que é essa onde a coisa Sokka vai no 5º episódio, né? Exatamente, onde a Sokka vai no 5º episódio, onde o Erza vai no final de Rebels. Então, pra quem assistiu Rebels já conhecia esse lugar. É talvez onde esses grandes Jedi que se conectam através de aparições ali meio fantasmagóricas ou aparições da força, que nem acontece nos filmes, estejam. Então a série também trabalha esse ponto. Então esses deuses ali talvez também estão em algum lugar ali. Tanto que existe essas estátuas no final que fazem referência a isso, e a própria Sokka tem uma referência a isso durante a série, que ela acaba tendo a ajuda de uma dessas deusas, né, no caso a filha, para continuar sua jornada em Clone Wars, se eu não me engano, que ela tem um momento que ela passa por uma experiência de quase morte e acaba tendo esse contato. Então é uma ligação que, pra você ver, que exige um pouco mais de... Sim. Flashback pra você pegar o 100% da coisa. Que, obviamente, na série não tem nada sobre isso. É, tipo, totalmente pra quem conhece o universo inteiro, né? Expandido, as animações e tudo mais. Aguça a curiosidade das pessoas, né? Quem tiver interesse vai atrás também muito também pra criar teoria, essas coisas, né? Funciona, né? Funciona super, porque a Sokka foi uma série que construiu muitas teorias, né? Na verdade, pegou muitas coisas que eram teorizadas, trouxe na prática, explicou algumas coisas e deixou várias perguntas no ar. Mas agora, a gente falou de personagens principais, né? Bem, não acabamos não falando muito bem da Morgan, que é uma personagem assim, não é que eu não gosto dela, mas ela tem uma jornada ali do sidekick do grande vilão, né? E é isso, né? Ela tem o objetivo dela, que é libertar o Almirante Troll, né? E é isso, ela faz isso, né? Eu acho legal essa ligação dela, dessa questão da magia, das bruxas sinistra pra caralho, sabe? Muito, muito. Visual muito foda. Visual muito legal, a transformação dela no final. Só eu entendi no final ela sair na porrada, tá ligado? Ela sai porrando com uma espada. E eu acho muito legal, tá ligado? Não que a porrada seja chata, a porrada é muito foda. Mas, tipo, eu acharia mais legal se fosse a Sokka contra o Baylan, tá ligado? Que tem os confrontos, mas são poucos, assim, né? São raros, né? Mas o estilo de batalha é totalmente diferente também, né? Eu acho que funciona, cara. A luta com o Baylan é um pouco mais cadenciada. Ela é realmente estudada, né? Uma luta de samurai, né? Assim. É isso mesmo. E o grande Almirante Troll, que quando aparece na temporada, ele aparece, acho que no episódio 6, né? Uhum. Que fecha aqueles que eu comentei, né? Porra, ele sim é um personagem que eu achei muito foda. Eu acho legal, velho. Eu acho legal como as atitudes dele já demonstram como ele é, né? Que ele é um cara muito metódico, ele é um cara que, tipo, ele utiliza de estratégia pra fazer as coisas, né? E que é realmente um perigo iminente muito forte, que é por isso que eles estavam tentando impedir ele, né? E o ator que vive ele, né? O Lars Mikkelsen, cara, o cara é grandão, né? Você tem uma presença, né? Quando ele entra. E é azul, né, cara? Ele assusta, né? E ser azul também. Tem essa coloração das pessoas aqui na série que também é uma coisa que é diferencial, né? O Troll é azul. E bem azul, né? E essa presença dele, mas é a presença dele não só pelo visual, né? Também atitudes, o modo que ele fala, o modo que ele pensa na ação da Sokka, da Sabine, do Ersa, como ele constrói tudo ali no plano para ele conseguir sair do planeta e conseguir retomar suas atividades imperiais, vamos dizer assim. Porra, é legal, velho. É legal um antagonista desse tamanho, né? Ele enriquece a jornada de quem quer impedi-lo, né? E muito da questão de a gente falar que, tá muito provável que tenha uma segunda temporada, é que ele sai vitorioso nessa primeira temporada, né? Sim, ele conseguiu o objetivo dele, né? Que era sair, né? Do exílio. E falando de episódios, né? De momentos, Everton, o que você mais gostou? Eu vou falar algumas coisas que eu gostei, assim, que não necessariamente são episódios ou são coisas da série que eu achei legal. Primeiro, as baleias.
no terceiro episódio, principalmente, que é, mano, é assustador aquilo. É muito foda. No final do terceiro episódio, né? Mano, aquele bicho gigante com tentáculo, os caras passando com as naves em volta, cara, aquilo eu achei muito sinistro, velho. Aquilo me deixou muito incomodado. Mas esse é o ponto. Isso me deixa um pouco incomodado, mas é aquele incômodo da aventura fantástica. Sim, é aquela coisa exatamente. muito grandiosa. É aquela coisa que você fala, caralho, Uma coisa que você não tem nem consciência, tá ligado? E eu tô do falando que de uma coisa de Star Wars, né? Então, tipo, você ficar surpreso em Star Wars é porque é muito legal. E essa ideia deles poderem se teletransportar, tá ligado? Fazer o pulo lá, né? Então, eu acho legal. E o que eu pensei é justamente essa parte. Se você fizesse um curta de Visions justamente só com Sim. a parte das baleias, algum Jedi, algum personagem encontra essas baleias em algum lugar e participa da migração delas pra outro planeta. Pô, muito legal, velho. No sétimo episódio, que é quando aparece o Thrawn, né? As referências a, tipo, samurai, essas coisas que é nos caras que moram lá no planeta, né? Que eles totalmente. usam armadura samurai. E nos caras do Império, os soldados que eles têm aquele kintsugi, sabe? Aquela separação por ouro. Sim. Aquilo eu achei fenomenal, tá ligado? Tipo, Detalhe todos eles, muito foda, né? Os detalhes da armadura quebrada e tudo reparado com ouro. O cara com a máscara de ouro. Puta, achei aquilo foda, velho. A estética mesmo, sabe? O visual eu achei foda, velho. É muito legal mesmo. São esses? Sim. Você pensou? Porra, a parte das baleias é uma que eu mais gostei também. Achei muito foda. Achei uma parte, assim, que conversa muito com essa ideia da magia que eu falei da temporada. O episódio é legal, né? Mas essa parte é tão legal que ela é a crescente que precisava pros outros, né? Que, como eu falei, né? Você tem uma trinca de episódios ali que eu acho que são o melhor ponto da série, que é o 4, o 5 e o 6, que tem as melhores partes de ação, as melhores partes de conhecimento, de contar de história, dos personagens ali. É difícil não comentar do episódio 5, né? O episódio 4, eu lembro que quando saiu o episódio 4, as pessoas falaram, caralho, o episódio 4 foi muito legal, o episódio 4 foi muito bom. E ele realmente foi muito legal, porque ele já tem um confronto direto ali da Ahsoka com o Bailan. Sim. Você tem a decisão da Sabine, você tem pontos importantes e pontos que são viradas ali pros personagens, pra história que tava sendo contada. E eu lembro que o quinto episódio, ele chegou a passar em alguns cinemas, se eu não me engano, nos Estados Unidos, como exibições fechadas. Fala assim, o quinto episódio ele vai ter exibições de cinema, então todo mundo falou, porra, é alguma coisa diferente, né? Ele vai ter alguma coisa especial. E quando chega o episódio, realmente, ele é um episódio especial. Ele é cinematográfico. Que ele é cinematográfico. Você vê um episódio gigante ali, não só pela participação do Anakin, mas como ideia de construção ali. Visualmente. De visual, também. De história, de legado, de referências, porque você tem e a construção do episódio, cara, ela é muito bem feita, né? O episódio, ele é muito bonito. E você vê que ele tem um destaque ali diferente, né? Um episódio dirigido pelo próprio Filoni, né? A gente tem... O Filoni, ele dirige só o primeiro e esse quinto episódio, né? Na série. Sabe, o episódio anterior, só pra eu não perder, quem dirige é o Peter Ramsey. Sabe que filme o Peter Ramsey dirige? Não. Homem-Aranha no Aranhaverso. Foda, hein? Pouca coisa, né? Pouca coisa, né? Ele é um dos diretores de Homem-Aranha no Aranhaverso, então ele é um convidado aqui mais que especial pra dirigir um episódio aqui da série também, né? Que a gente falou, né? As animações gritam em Ahsoka em vários aspectos, né? Não só diretamente no universo Star Wars, né? Mas o quinto episódio eu achei ele muito legal. Por isso, né, que a gente tá comentando. O aspecto visual, esse mundo entre mundos que a gente comentou, ele foi muito bem feito, né? A ideia dele, como ele se apresenta na tela é muito legal. A viagem da Ahsoka pelo tempo, crescendo e fazendo referência. Agora sim, quem assistiu as animações, eu acho que, bateu muito mais forte. Pra mim, que não assisti Clone Wars e assisti Rebels não inteiro, já bateu. Eu já fiquei emocionado em partes daquele episódio. Porque a construção e a elevação de tensão dramática e de como a personagem tava se construindo, se entendendo e tendo a relação que ela tinha... Porque uma coisa é fácil. Mesmo que você não tenha assistido, você percebe que a relação deles ali era uma relação boa. Sim. E uma relação próxima e especial, assim, diferente, né? Uhum. E o episódio faz muito bem esse crescimento e você consegue enxergar o ensinamento e como a Ahsoka entende o que tinha que ser passado pra ela, né? Que ela vai ser guiada e ela vai, posteriormente, pra parte final da temporada, mudada. Com certeza.
Bem, eu acho essa parte muito legal. E eu gosto muito dos episódios finais da temporada também. Tem a parte... eu acho tem uma parte muito legal, falando em partes de ação, que é a parte da invasão na nave do Troll, que eles na base do Troll lá onde eles estão, que eles estão com aqueles animais, né, aqueles meio que cavalos ali daquele planeta, né, e eles estão atirando de cima e eles estão desviando e tentando entrar. Pô, aquela parte é muito cinematográfica e foi muito legal. Eu não gosto das lutas internas, eu acho meio galhofa, tá ligado? Tem a parte, a gente falou de parte fantasiosa, a gente tem até os Night Troopers, né, os Stormtrooper zumbis. O que você achou disso? Pode crer, tem mesmo. Achei legal. Eu gostei, velho. É bem fantasioso, né? Assim, pro próprio universo Star Wars, mas é bem legal. Pô, pode crer. O que a série tava construindo, na hora né? que eu vi, eu falei, caralho, são os Stormtroopers do zumbi, que eu já... Tipo, tem história disso, né, tal. Eu achei legal, velho. É colocada de uma maneira legal, né? Uhum. É colocada de uma maneira, assim, que passa bem, né? O que eu falei das lutas galhofas é que é muito naquela questão de... Eles estão lá cercados e os caras esquecem de atirar os Stormtroopers de vez em quando, tá ligado? Essas coisas, sabe? Porque é tipo... Eles vão batendo nos caras e os caras que estão em volta ficam olhando, sabe? É o respeito do legado, eles não podiam acertar. Se eles acertassem todas, fossem lutas muito bem... coerentes em muitos pontos, aí não seria Star Wars, aí não seria Stormtrooper, aí seria outra coisa, né? Então tem que ter aquele pontinho ali de problema, né? Tem o último episódio, né? O último episódio pra fechar a temporada. Eu acho os episódios finais, os 7 ou 8, bons episódios, assim, que eles, se você for em termos de comparação, eles não são os melhores episódios da série, porque a gente tem essa trinca que a gente falou, do quarto, o 5 e o 6, que eu acho que são muito acima da média. Eu acho que o episódio 4 e 5 talvez sejam uma das melhores coisas que a Disney Plus, que os produtos originais Star Wars fizeram, assim, das últimas séries que eu assisti, filmes e tudo mais. Eu acho, assim, realmente muito bom. E você tem um fechamento ali de temporada muito interessante, né? Eu gosto do título do último episódio, né? Que é o Jedi, a Bruxa e o Senhor da Guerra. Que em inglês fica mais legal, né? Jedi, The Witch and the Warlord. Que a referência direta é o Nárnia, né? Sim. Viu? A gente tá falando que a temporada tá abraçando muito mais a magia, né? Nárnia é um dos universos fantásticos e mágicos mais conhecidos da literatura e que tem fãs pra caramba, né? E bem, só pra gente terminar, então, chegando no final, o que você acha do final da temporada e expectativas pra uma continuação, né? O que você achou dos pontos que eles deixaram pra uma continuação? O quanto você espera ver essa continuação? Eu acho que a continuação tem que ter muito pelo final, que é a questão do próprio Troll que saiu, tá ligado? O que ele vai fazer, e com as pessoas com essa notícia, né? Principalmente porque o Ezra voltou também, né? 2, a Sokka e a Sabine estão presas naquele lugar, como elas vão sair de lá, né? E a terceira também é a questão do Baylan, que como os caras vão resolver isso, né? Se ele vai ser esquecido, sabe? Não vai ter nada com relação a ele mais, ou se vão alterar de alguma forma, né? Vão trocar o ator, ou vão fazer uma outra história, sabe? Eu acho que nesse caso eu acho que eles vão abandonar, tá ligado? Então eu acho que eles vão acabar abandonando, mas eu acho que se você tivesse uma troca de autor, seria muito compreensível, porque a jornada do personagem, ela merecia até uma continuação, pelo que o Ray Stevenson fez com o personagem, sabe? Seria até uma forma de homenagear ele, sei lá. Eu acho que poderia funcionar, mas esses pontos são muito interessantes. Eu fiquei curioso pra saber o que o Ezra vai fazer sozinho lá na nave do Troll. Ele vai... Não, ele voltou pra Syndulla, né? Ele contra a Syndulla. Ele não tá na nave do Troll. Ele só vai avisar, tá ligado? É verdade, ele só foi avisar. Ele tá com a Syndulla lá. Que eu achei bem pouco emocionante aquele reencontro. Eu queria um abraço, um beijo, mas enfim. Eu não sei como era a relação também. Em Rebels eles tinham uma relação próxima ali, quase de mãe e filho. O Ezra a gente acabou não comentando só, mas é um personagem que eu não gostei tanto, pra falar a verdade. O Ezra. Eu achei que é um personagem ali que, assim, na animação ele é muito mais legal. Eu não sei se ele ficou mais... Se não teve o tempo suficiente pra dar um pouco mais de destaque pra ele, sabe? Porque não era a história dele, né? Uhum. O Rebel já foi a história dele, né? Então faz um pouco de sentido isso, né? Sim.
Mas eu acho que esses pontos de fechamento e essas dúvidas e essas coisas, elas são legais, mesmo porque a gente... O problema de você terminar... de você fazer essas séries é que você sabe exatamente onde elas vão dar, né? Então você sabe que vai ter a Primeira Ordem, você sabe que a Nova República não vai durar, então você tem que saber onde esses personagens vão, como vai acontecer esse período de tempo. É muito mais um período de tempo da jornada do que de fato o encerramento dela, né? Porque você sabe mais ou menos o que vai acontecer posteriormente, né? Pra frente do universo. Então tem esse ponto que tem que se trabalhar. Então você tem que se focar muito mais nos personagens e do que eles vão trazer de aventura para as próximas temporadas, que, como eu comentei, né, não tem uma segunda temporada confirmada, mas em breve eu acredito que será confirmada. Everton, vamos dar nossas notas de 0 a 10, o quê? Sei Mapas? Lá. 0 a 10 legados. Legado é uma palavra importante mesmo. Cara, eu vou dar um 9. Novão? Eu acho uma boa série. Pô, gostei bastante dos personagens, gostei da história. Não levo um 10 porque eu acho que tem uma série que é muito melhor, que é Under. Eu acho melhor, tá ligado? Eu acho bem melhor, pra falar a verdade. Gostei mais quando assisti. Mas ela tá num alto nível também, sabe? Eu acho que os personagens são interessantes, a história é bem contada. Então eu acho que um 9 é uma boa nota. Uma 9 é uma ótima nota. Eu vou dar 9 também pra gente finalizar aqui e ficar com a nota 9 pra Ahsoka. Acho uma série muito legal, uma série que abraça a fantasia, uma coisa diferente, menos pragmática, né, do que estavam sendo as outras séries de Star Wars. Não que isso seja ruim, mas é uma coisa diferente, né? É uma adição diferente pro catálogo e eu acho que funciona e funcionou muito bem, principalmente por personagens. Eu acho que personagens de Ahsoka são muito cativantes e muito interessantes e muito legal de acompanhar o que pode acontecer com a Ahsoka Tano e com os outros personagens nessa história que foi contada para nós. Vamos pro bloco final? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora a gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Everton, o que você traz? Bom, eu vou comentar no universo Star Wars, que é o jogo que eu comecei a jogar, que é o Star Wars Jedi Fallen Order. Jogo no PS4 ele, né? Mas eu acho que ele tem em diversas plataformas, né? E é um jogo bem divertido, cara. Eu acho que ele traz essa ideia dos Jedi também e tal, e dá aquela roupagem de tanto um jogo meio que Dark Souls, sabe? Que tem uma certa dificuldade, você tem que explorar o mapa e tal, mas é um jogo bem divertido. E tem, eu acho que o visual dele, desse universo, ele funciona muito bem. Pô, legal, bonitão o jogo, né? Isso é inegável. Eu vi você jogando e achei interessante. Bem, eu vou comentar uma animação que é Castlevania Noturno. A nova temporada de Castlevania na Netflix. Castlevania teve uma série de 3 ou 4 temporadas ali que contaram uma história de uma parte dos Belmont. Agora você tem uma nova história, um novo Belmont, agora Richard Belmont. Então é mais uma parte desse universo gigante dos games de Castlevania que a Netflix está adaptando para uma série animada. A série tem uma produção muito legal, batalhas ali, e cara, eu acho que uma animação é um produto muito bom original Netflix ali. Se você gostou da primeira animação de Castlevania, pode ir sem medo na segunda, que você também vai curtir. A série já foi renovada para uma segunda temporada, então tá aí a recomendação: Castlevania Noturno, certo? Certo. Muito bem, querido ouvinte, comenta a gente o que você achou de Ahsoka ou o que você está achando das séries originais do Disney Plus, do universo de Star Wars. E pra conversar com a gente, procura a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter como Sofaverso, tá no Instagram como Sofaverso. Pode entrar no nosso grupo do Telegram, a gente tem um grupo de ouvintes do podcast, né? Então a gente conversa lá sobre cultura pop, sobre a série, sobre os filmes, sobre os animes. Eu sempre tô tentando atualizar ali com novidades. Tem um link de convite aqui no post do episódio. Entra lá pra gente conversar. E claro, para escutar o podcast, toda semana tem episódio novo. Procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Deezer, no Spotify, no Anchor, Google Podcasts, Amazon Music. Se você não encontrou o podcast ou ele não está atualizado em alguma plataforma, manda uma mensagem pra gente que a gente vai dar um jeito de disponibilizar ele por lá. Semana que vem tem episódio novo. Valeu! Falou!